nossa adoração. Oh, Rabaxé, a terra clama, a terra chama, a terra da legalidade, a liberdade do operar do Espírito Santo em nossas vidas. Nós como igreja oramos, e na terra que Deus nos deu por governo, damos legalidade para que o reino do céu se cumpra nesse lugar. Sobre essa nação, nós declaramos que os clamores não desceram, estão diante da face do Eterno. Nós declaramos que o cheiro de aroma suave subiu, porque a igreja que crê que só Ele faz e só Ele é o recurso, ela obtém resposta no tempo oportuno. Não nos importa o nosso relógio, nos importa o Kairos do céu, nos importa o propósito do céu. Aleluia! Tem crente aqui para dar glória a Deus. Oh, pode se assentar. Aleluia! Santo é o Senhor, só Ele é santo. Ai, poderoso, maravilhoso, digno, fiel, amado, oh, resplandecente estrela da manhã, aquele que era, que é, que há de vir. Oh, o principado estava sobre os seus ombros. Nós te adoramos, Senhor. Recebe o louvor, recebe o culto, recebe o culto, em nome de Jesus. Quando acharam a palavra, digam amém. Me acompanhe, que eu vou saltar alguns versículos. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, e a possuíres, e nela habitares, que tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trarás da terra, da tua terra que o Senhor teu Deus te dá, e as colocarás em um cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolherá, para ali colocar o seu nome. Irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dirás a ele: eu professo neste dia ao Senhor teu Deus, que cheguei à terra que o Senhor jurou aos nossos pais que nos daria. Verso 10. E eis que trago as primícias da terra, que tu, ó Senhor, me deste, e as apresentarás diante do Senhor teu Deus, e adorarás diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando tiveres terminado de oferecer todos os dízimos de tua produção, no terceiro ano, que é o ano do dízimo, então os dará ao levita, e ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer dentro das tuas portas e se saciem. Então dirás diante do Senhor teu Deus: eu trouxe as coisas consagradas da minha casa e também as dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me ordenaste. Não transgredi teus mandamentos, nem os esqueci. Não comi delas na minha tristeza, nem tirei nada delas para nenhum uso imundo, nem dei nada delas para os mortos, mas ouvi a voz do Senhor meu Deus e fiz conforme tudo o que me ordenaste. Verso 16. Nesse dia o Senhor teu Deus te ordena que cumpras esses estatutos e juízos, portanto, tu os guardarás e os farás, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu declaraste nesse dia que o Senhor será o teu Deus, e andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e ouvirás a sua voz. E hoje o Senhor te assegura que serás o seu povo parte peculiar, conforme Ele te prometeu, e que tu deves cumprir todos os seus mandamentos. E te exaltarás acima de todas as nações que Ele criou, em louvor e em nome e em honra, e poderás ser um povo santo para o Senhor teu Deus, como Ele bem falou. E você diz: graças a Deus por essa palavra. Amém? Queridos, em espírito eu sinto a tristeza do corpo de Cristo sobre a nação brasileira. Faço parte do corpo de Cristo, porque nós muitas vezes criamos expectativas e esperamos que elas sejam respondidas em nosso tempo. Mas o Senhor tem os seus tempos e o seu propósito, Ele prevalece e é maior do que qualquer expectativa criada por seu povo. Então Deus hoje, na verdade Ele me tomou o dia inteiro me falando muitas coisas. E eu dizia a Ele que a minha capacidade era limitada de condensar tudo o que Ele tinha me dito para liberar através de uma ministração. Mas o Senhor me fez permanecer em dispensação. E quando eu cheguei aqui, eu consegui compilar em um sermão. Quando Deus estava ministrando sobre a minha vida em casa, Ele me disse para ler esse texto base, em Deuteronômio 26. Nós vemos aqui um Deus de promessa, um Deus que Ele revela a terra prometida.
E ele revela a condução e o comportamento do seu povo ao chegar nessa terra prometida. Porque Deus não entrega milagres e concretiza promessas sem que te instrua como proceder no tempo desse cumprimento. Sem que te prepare para que você honre o tempo do cumprimento. Sem que te dê instruções e estratégias, sem que te dê uma visão para que no tempo da missão você possa ter êxito. Aí você me pergunta, irmã Carol, do que você está falando? Quando você anda debaixo de uma missão, você anda debaixo de uma sede, de uma disposição de agir em prol de honra do teu Deus. Você anda buscando em que pode ser útil, e isso é muito bonito, honroso e é válido. Mas quando você tem uma visão que é um direcionamento do céu, você faz a missão que você está desempenhando alinhar-se com o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Você é um membro do corpo de Cristo, mas a igreja ela é composta de diversas características e diversidade de dons e pluralidade também de fruto do Espírito em cada um, sendo todos manifestos enquanto indivíduos e corpo enquanto membros, o mesmo fruto sim, mas de uma forma peculiar, porque a tua personalidade não é anulada pelo céu. Por isso Deus vem e opera com a longanimidade de determinadas formas em um e em outro. E eu já quero tranquilizar teu coração enquanto igreja. Não é porque tu olhas para as circunstâncias e diz que realmente existe um ser com a opressão, um prenúncio de invasão. Entenda que eu estou usando a linguagem, a analogia do povo hebreu. Eu estou usando a linguagem do arraial de Deus. De quando o exército inimigo da Filístia, dos Amonistas, dos Moabitas e de quem mais fosse, chegava, montava um acampamento nas circunstâncias da aldeia e ficavam ali na iminência da invasão, da guerra, um esperando manifestar do outro até que aquilo acontecesse. Muitas vezes esse cerco era feito de uma forma que sufocasse o povo de Deus para o trabalho, para a obtenção de manutenção, de sustento daquela terra e daquele povo, e ele começasse a minguar na estrutura interna. Eu quero liberar sobre a tua vida como membro da igreja e sobre a tua vida como noiva do Cordeiro, que também está sobre mim, de que você não vai minguar diante do cerco opressor, você não vai perder os teus recursos, você não vai minguar diante da visão que Deus te deu, porque você é um povo eleito, e pode a Filístia ter muito mais povo, muito mais armamento, muito mais equipamento, muito mais destaque, pode chegar a Senaqueribe diante das tuas portas e dizer que os que os reinos não prevaleceram ao teu redor, mas Israel prevalecerá. Porque a voz do Senhor ecoará sobre essa nação, diz o Senhor. Da forma que tu pensas e eu penso, não, da forma que Ele projetou. E quando o Senhor começa a ministração a partir desse capítulo, Ele começa nos dizendo sobre o cumprimento da promessa. Deus é tão lindo. Ele sabe que tu és limitado para saber dos processos que você vai passar até tocar a mão na tua bênção. Ele sabe que se Ele te revelar os percalços do caminho, você pode se desanimar, se desmotivar e sair do lugar da dependência, da oração, da intimidade, do relacionamento, onde você é alimentado. Lembra que eu te disse que você não minguará diante do cerco opressor? Deus diz para ti, o lugar do teu abastecimento, Israel, a tua terra que mana leite e mel é a minha presença e o teu relacionamento comigo. Não permitas que as distrações desse tempo roubem de ti a visão da missão, igreja. Não permita que o cerco opressor roube de ti a estratégia de posicionamento diante do céu. Eu aplico isso sobre nação, eu aplico isso sobre a nação que é a tua vida, eu aplico isso sobre a nação que é a tua genealogia, tua parentela, tua família, tua hereditariedade. Eu aplico isso sobre a nação que é os teus sonhos em Deus, sobre teus projetos, tuas construções, sobre a visão que o céu já te deu. Alguém aqui tem visão que o céu já liberou? Alguém aqui tem visão que o céu já liberou? Eu estou pregando para o vento ou tem crente me ouvindo? Não sou eu que estou falando, é o Espírito que está me usando. O Senhor nos diz, não permitam que os seus sonhos sucumbam, eles prevalecerão em mim. Vocês vão pisar na terra, e quando tu pisares na terra que te prometi, tu irás proceder conforme a direção que está revelada nessa palavra. Quando o Senhor nos fala sobre primícias e nos fala sobre dízimos, Ele está nos falando sobre honra e sobre obediência. Ele está nos falando sobre o lugar que vai nos permitir prevalecer.
Ele está nos falando do lugar que vai nos permitir experienciar e experimentar do gozo do leite e do mel de Canaã. Sem esquecermos quem nos trouxe e nos levou até lá. E quem nos mantém conseguindo acessar o leite e o mel. Sabe por quê, irmãos? Porque alguns no tempo do milagre se esquecem quem os levou até lá. Outros no tempo da prova se desanimam ao ponto de deixarem com que a fonte seque. E Deus está nos dizendo, não nos importa, queridos, como o nosso coração que é enganoso e limitado está, nos importa saber que Deus tem um propósito conosco. Nos importa lembrar e sedimentar em nossa alma que o Senhor, como já foi dito, e eu vou continuar dizendo, não saiu do trono. Ele continua no controle, no domínio e na soberania de todas as coisas. E você não vai precisar abrir tua boca. Oh, Espírito Santo de Deus. Você não vai precisar pôr a força do teu braço, entenda. A nossa força é a palavra. A nossa militância é a oração. A nossa guerra está na nossa conduta cristã. Está na nossa identidade firmada, como o nosso pastor estava pregando aqui. E eu disse a ele quando eu subi, quase que eu peço ao Senhor para deixar eu pregar, que quase ele prega o que eu vou pregar. Mas Deus faz assim para testificar o nosso coração. E Ele usa a nossa pastora para dizer que ela está debaixo de uma obediência. No tempo do believe, tem que ter sotaque para falar inglês. Do believe. No tempo da Canaã, no tempo do socorro bem presente, no tempo do teu refúgio, no tempo da concretização dos teus sonhos, você vai se lembrar que a obediência vai te fazer permanecer nesse lugar. Que a obediência não vai te fazer ser uma chama, uma faísca que queima e logo se apaga. Não, o fogo queimará continuamente sobre o altar. Você não é carvão que esse mundo vê. Hoje eu li uma coisa muito interessante. O carvão, quando está apagado, ele suja. E quando ele queima e se esvai o fogo, logo ele perde a utilidade. Você não é carvão, você é sarça. Você é arca. Você tem a solução. Sabe de uma coisa? Eu vou confessar. Eu também, se Deus não me tivesse chamado para pregar, eu seria militante de alguma coisa, já estava por aí, a cara pintada e tudo. Porque eu confesso, eu estou emocionada, como diz o bom baiano. E me comove as coisas, porque é do meu ímpeto agir, falar, me posicionar, é meu. Deus me fez assim. Mas o Espírito Santo me lembrou que o meu maior posicionamento não está no que a minha boca fala, mas do que o meu coração em oração murmura com Ele. Certa feita eu fiz um propósito com Deus, Ele me disse, não precisa você cumprir esse propósito. E eu fiquei chocada, porque eu estava tão entusiasmada. E Ele me falou, o maior propósito você já cumpre comigo. Você já conseguiu romper para isso. E Ele me disse, é o teu coração no meu altar. Eu sei que o teu coração é meu. Teu coração não está nos púlpitos que você soube. Mas eu precisei ser tratada para isso. E hoje à noite Deus está falando essa palavra ao teu coração, para que você medite. Quais são as tuas bengalas? Quais são as tuas muletas como igreja? Quais são os lugares ocultos da tua consciência humana que estão te fazendo tropeçar no lugar da presença? Porque Deus não quer que você pise o pé em Canaã, e aquilo que hoje você nega que existe em ti, te faça tropeçar amanhã. Não é sobre o que os pastores vão ficar sabendo ou sabem sobre ti. Não é sobre o que as curtidas e os likes te dizem. Não é sobre o que os comentários e os directs fomentam no teu ego. Não é sobre o que os cartazes, as oportunidades de fazer a missão debaixo de uma visão te dão oportunidade. Não é sobre nada disso. É sobre a tua identidade nos céus. Eu não sei quem disse essa frase, mas isso impactou a minha alma e foi um evangelista. Eu quero que meu nome seja conhecido por duas pessoas: Deus e o diabo. Deus por ser filha e o diabo por ser uma afronta a Ele. E a terceira pessoa é a obra. Você precisa ser útil ao corpo. Você precisa ser útil àqueles que ainda vão ser inseridos no corpo. E você, te cabe cumprir a missão. Essa semana o pastor disse algo, eu acho que essa semana, eu não sei, nas últimas pregações dele. Foi essa semana, foi domingo de manhã. Tem coisas que você está semeando na presença de Deus que você não vai colher. A tua mão, ela não vai ter aquele banquete posto em cima da mesa para você se deleitar e dizer, chegou a minha hora.
mas as gerações posteriores, o legado que você está deixando para as pessoas que se inspiram nas tuas renúncias, vai fazer você colocar muitos banquetes no lugar da tua renúncia, do teu banquete. Entenda, sabe, a tua morada é o céu. Os portais celestiais estão te aguardando para você entrar com as suas vestes resplandecentes, com o seu nome que nem você nem eu conhecemos. Sabe, os céus estão nos esperando para a grande ceia com o nosso Jesus. E essa vida, irmãos, ela é cheia de deleites, ela é cheia de vontades, ela é cheia de ambições humanas. Mas o maior propósito de nossa vida não deve ser realizar as ambições do nosso coração. Deve ser realizar o propósito e as vontades de Deus. Deve ser que o Senhor olhe para nós e diga: aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, aquela moça, aquela adolescente, aquela criança, eu encontro ali um lugar de pouso para o meu fogo arder. Eu encontro ali um lugar onde o meu avivamento vai poder se mover. Eu encontro ali um lugar de quebrantamento, de renúncia, de arrependimento, de lágrimas, como tanto nosso líder, irmão Diego, fala. Quantas vezes nós estamos no lugar da oração e não sabemos o que é verter uma lágrima. Aí você diz em tua mente humana, a tua consciência que tenta te dominar: irmã Carol, eu não preciso, eu não sou emotiva a esse ponto, eu sou racional. Mas quando o poder do Espírito Santo te reveste e te quebranta, não tem julgo de racionalidade que prevaleça a unção verdadeira que é a do Espírito Santo. Eu estou lendo o livro do Porque está do Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Me perdoe se eu pronunciei errado. E ali ele fala, esqueci até o que eu ia falar dele. O meu pai me guarda. Ai, esqueci, o pastor me corrigiu, sei lá o que ele falou ali. É top, pois é, aí, pronto, acabou. Daqui a pouco eu lembro, fica aí que eu volto. Mas moço, intercede por mim, eu estava tão bem. Poxa, quando o Senhor nos fala de primícias e dízimos, Ele está nos falando de honra e obediência. O pastor falou outra coisa, estou pegando muito pastor, né? Glória a Deus, irmão, sou ovelha. O pastor falou outra coisa que me impactou. Ele falou assim: quando ele sobe, ele tem tranquilidade. E eu ficava nessa guerra: ô Senhor, tem dias que eu estou tranquila e eu me julgo porque eu estou tranquila. E eu acho que eu estou muito autossuficiente. E certa feita eu ouvi de Helena Raquel que ela não treme para subir no altar, porque ela sabe o lugar dela e o lugar do Senhor. Mas eu confesso, irmãos, que o temor de estar disponível à palavra me faz tremer. E aí eu fico nessa guerra, eu tremo de um lado e eu estou confiante de outro, que Deus que vai fazer. Amém? E a obediência, ela nos concede esse gozo de saber que muitas vezes você vai enfrentar desafios para que você possa rompê-los. Mas que quando você se posicionar no seu lugar, na relação, no relacionamento com Deus, Ele vai romper, Ele vai fazer, Ele vai promover, Ele vai produzir em você. Não é sobre o teu nome, não é sobre a tua identidade humana, não é sobre tuas capacidades, teus talentos, não é sobre nada disso. É sobre o que o céu tem para fazer através da tua vida e da minha vida. E muito se prega do avivamento vindouro, muito se prega do gotejar que já está acontecendo, mas os céus vêm sobre a nossa vida nesse tempo para nos falar a maior chuva, oh meu Deus, a maior obra e operação do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor está enquanto a igreja pisar nesse tempo de derramamento de poder, ela poder se lembrar que a primícia e o dízimo dela é do Senhor, ela poder se lembrar que eu preciso continuar no lugar de renúncia, de redenção do sangue do Calvário, de reconhecer que eu sou um miserável homem, para que o poder de Deus possa fluir em mim e possa alcançar os perdidos, possa alcançar os prostitutos, possa alcançar os viciados, os adictos, possa alcançar os lugares escusos da sociedade, possa alcançar os lugares de escassez, levando abundância, para que eu possa no meu terceiro ano colocar tudo que Deus tem derramado sobre a minha vida, para abençoar o órfão, o pobre, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, para que a nação brasileira continue sendo conhecida como uma nação acolhedora de povos que foram fugitivos de opressões em suas terras. Queridos, aquilo que a matéria manifesta é aquilo que no reino do céu já está acontecendo. Sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz de que todas as nossas bênçãos estão reservadas em Cristo, nas regiões celestiais. Sabe o que isso quer nos dizer? Que a terra, a nação brasileira manifesta em seu território físico o acolhimento de nações vizinhas, de povos oprimidos e opressos, mas no reino do Espírito, essa mesma unção vai começar a operar e acontecer, e não é pelo profeta de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, é
sobre a tua vida e através de você. Não é sobre Camila Barros, Eduardo Gonçalves, Helena Raquel apenas, é sobre mim e é sobre você. E o céu vem sobre a tua vida hoje e te pergunta: no teu tempo de escuridão dos holofotes, aonde tu estás, Elias? Na preparação do Espírito ou nos lugares de distrações da tua terra? Nós precisamos seguir essa orientação do Eterno. No tempo, queridos, aonde Canaã não era vivida ainda, o povo se deixou distrair pela escassez, sim ou não? E essa distração comprometeu o tempo do propósito, que se alongou e os fez desgastar. Sim, as suas vestes dadas por Deus não desgastaram, os seus calçados não desgastaram. Sabe o que isso quer nos dizer? Aquilo que o céu te abençoa e promove sobre você, ele garante a permanência da bênção. Mas aquilo que a tua mão está semeando, o teu comportamento está plantando, tuas escolhas estão selecionando, mesmo na permanência da bênção, você vai precisar colher os frutos das tuas sementes. O que isso quer dizer? Pode ser que você não deixe de pregar, pode ser que você não deixe de cantar, pode ser que Deus não deixe de te usar, caso você escolha se afastar da presença dele. Quantas manifestações nós ouvimos? Fulana era profeta, hoje está no bar e Deus está usando para profetizar. Fulano era um pregador tremendo na presença de Deus, mas hoje ele está em Gustavo Lima, em Aviões do Forró e sei lá mais o que, e Deus continua usando ele lá no arrochamento. Sabe o que o céu está dizendo para você? Aquilo que o propósito de Deus tem para cumprir, ele vai cumprir, mas não é sobre o propósito. Deus está chamando Elias por conta da aliança, porque qualquer profeta poderia ter sido levantado para baixar da lei, para afrontar Acabe, mas Deus chamou Elias porque foi comprovada que aquele homem tinha uma aliança. Não queira ser um mover, queira ser um aliançado. Não queira ser um profeta de movimento, queira ser um profeta de decretos. Muitas vezes nós buscamos reconhecimento e respeito aqui, ele não virá quando você entender que o propósito é maior do que você, quando você entender que a aliança é o teu alvo diário, você vai romper. E aí vem a honra, e quando ela chegar você vai se lembrar: eu preciso primiciar, eu preciso dizimar. Deus nunca vai concretizar nada em tua vida para fazer você se perder dele. Deus nunca vai te entregar nada para que você desperdice. E Deus me falava muito sobre esse tempo que nós como igreja estamos passando. Olha, hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim: esse negócio é profeta, é custoso. E eu digo isso hoje sem temor. Já houve um tempo onde eu pestanejava, Tamires, e pensava: se eu falar que Deus me chamou por profeta, vão achar que eu estou me ensoberbecendo. Mas hoje eu digo com toda humildade, porque eu sinto na minha pele o que é ser um profeta. E eu sinto o que é a renúncia de um profeta. E eu entendi e aprendi pela paciência do Espírito Santo que eu tenho que primiciar e dizimar no lugar da operação dele em minha vida. Então Deus está te chamando a refletir se você está primiciando e dizimando nesse tempo, para que você consiga entrar no tempo da Canaã vindouro e abençoar verdadeiramente o corpo de Cristo na terra nesse tempo que você está vivendo. Não é porque você está passando por um deserto, e eu falo com a tua vida particular, não é porque você está passando por uma provação, uma opressão, que você está sem condições de ser uma voz, de ser um decreto, de ser um profeta. Profetas são profetas a despeito das circunstâncias. Você não tem que abaixar sua cabeça, você não tem que se envergonhar, você não tem que pensar o que os reis, as nações estão falando ao teu respeito. Você tem que agir como Elias agiu, com convicção, com visão e missão, com direcionamento, para cumprir o propósito. E aí o propósito vai te sustentar. Amém? Glória a Deus. Quando nós continuamos, nós entendemos o contexto histórico em que essa palavra ela está inserida. O povo acabou de sair do deserto, o povo estava
migrando para pisar os pés em Canaã, e ali o Senhor já usava os profetas, e aqui eu aplico aqui nesse momento, os profetas que eu digo aqui é a revelação da palavra, mas aplicando nesse tempo, o Senhor usa os profetas para te dizer o que está por vir, o que está por acontecer, qual deve ser teu posicionamento nesse tempo. E nós precisamos valorizar o tempo dos anúncios, porque a nossa ansiedade, ela tende a tirar o foco do tempo do anúncio para o tempo do cumprimento, e você perde o proveito do momento presente. Você perde a oportunidade de edificação do momento presente. Como eu falei, não vou ser enfadonha, o momento presente é de preparação, e nós precisamos valorizar esse momento presente. Não olhar para as notícias, não olhar para a opressão, não olhar para o exército oposto, não olhar para nada disso, mas só continuar olhando para o céu. O Senhor me falava: filha, você vai fazer uma sequência, não precisa abrir, eu vou ler um versículo apenas. No livro de 1 Reis, capítulo 16, verso 28, nos diz assim: assim Onri dormiu com os seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe o seu filho reinou em seu lugar. Eu disse: Senhor, por que tu me escolheste para pregar essa palavra, Pai? Nossa igreja é uma igreja que se posiciona, glória a Deus por isso, fica mais fácil. Mas diante do contexto que estamos vivendo, onde tantas bocas lá fora tentam dizer como um cristão deve ser, se comportar, se posicionar, como um cristão deve falar, como um cristão deve testemunhar, nós ficamos às vezes distraídos. E quando Deus me revelou essa palavra hoje à tarde, Ele me disse: o reinado desse tempo é como de Acabe. Mas eu projetei esse tempo e esse reinado, eu projetei essa nação para que eu pudesse trazer à tona o Ezelias dessa geração. Eu vou repetir: eu projetei esse reinado, eu projetei esse tempo, eu projetei essa nação para que eu pudesse trazer à tona os Elias dessa geração. E ali eu entendi o rumo profético da palavra, porque ele falava sobre o conhecimento do momento presente e ele apontava para a direção que nós estamos nos direcionando. Em 1 Reis, capítulo 16, nós vemos uma narrativa no capítulo 15, no capítulo 16, sobre tudo que aconteceu no reino de Israel, sobre a morte de Salomão, sobre a sua sucessão por seu filho Roboão, sobre a traição que ele sofreu por Jeroboão, sobre a divisão do reino em norte e em sul, sobre a permanência da promessa em uma nação, em uma sede que era Jerusalém, que aos olhos nus e humanos poderia ser tida como menor em quantidade e por isso menos capaz. Porém, o que se vê na narrativa do capítulo 16 é que o rei Asa, ele permaneceu, enquanto ele permanecia reinando no sul, formado pela tribo de Judá e Benjamim. Todos os reinos de Israel, eles se sucediam, eles passavam por meio de pecados, iniquidades, traições, e os reinados eles não prevaleciam, irmã Gorete. Enquanto Asa, que ficou no lugar da obediência das duas tribos menorzinhas, as 10 tribos foram para o norte, mas em Judá e Benjamim ficou a sede do local da promessa, da palavra liberada, o local da permanência, da obediência, da sucessão, da geração que Deus havia levantado. O que isso quer nos dizer, irmã Carol? Que pode ser sim que o reino do sul enfrentou dificuldades, mas onde existe uma palavra, existe permanência. Onde existe uma promessa, existe sustentação dessa promessa, por aquele que prometeu. O reino enfrentava as mesmas tentações do sul que o do norte enfrentavam. Eram pessoas comuns como eu e você. A tentação, Satanás não fazia cerco só no reino do norte. Porém, o reino do sul prevaleceu através de uma promessa e através da escolha de um rei que honrou ao Senhor. Só que eu tenho algo para te dizer. Tem gente que diz, porque o milagre está se cumprindo, ele pode sair da presença. Tem gente que diz que a palavra não está condicionada a uma circunstância, mas existe palavra que está. Existe um tempo sobre o teu chamado ministerial que pode sim estar condicionado a essa igreja. E eu estou falando isso direcionada por Deus, não por minha vontade. Existe um tempo em que Deus vai te dizer que você precisa ficar cuidando do rebanho de Jessé. Existe um tempo em que você vai ter que matar o seu leão, o seu urso, as escusas, as escondidas.
dos olhos de Samuel, mas fica tranquilo, porque os olhos flamejantes estão te contemplando no tempo da escuridão. Sabe, Elias, as pessoas não sabem qual foi a tua conduta até que você chegasse na frente de Acabe, mas os céus estavam contemplando a tua permanência debaixo de uma presença e te fizeram suscitar numa narrativa bíblica para que o teu nome fosse lembrado como exemplo de permanência, resistência, fidelidade e aliança. Eu sei que você agora vai se lembrar de que Elias em dado momento escolheu a caverna, Elias em dado momento ficou deprimido, Elias em dado momento pediu para morrer, mas nós não somos perfeitos. Perfeito é aquele que nos chamou, e Deus está dizendo: se você tiver uma aliança no teu tempo de cansaço, eu mando pão, eu mando água, eu mando anjo, eu vou ter contigo, mas eu te tiro do calabouço, eu te tiro da prisão, Jeremias, eu te tiro da caverna, Elias. Sabe, Jeremias não escolhia ir para calabouço, para prisão, ele era mandado. Elias escolheu ir para a caverna, é bem verdade, mas Deus está nos dizendo sobre um atributo dele, que é a misericórdia. Ele não está aqui para julgar se em determinado momento você foi mandado, ou se você fraquejou na sua caminhada cristã, na sua caminhada espiritual, na sua caminhada ministerial, e você escolheu se esconder um pouquinho de tempo. Ele sempre vai usar alguém para te dar uma palavra contrária àquela que sua alma está querendo nesse momento. E dê glória a Deus por isso, porque é desse jeito que você vai conseguir sair daí, Elias. É desse jeito que você não vai morrer na praia. É desse jeito que você vai semear para você colher. Quantas vezes você está pensando em desistir? Quantas vezes você olha para o contexto que você está vivendo, os sonhos que você está semeando, plantando, as coisas que você está pranteando, chorando em Deus, e você diz: eu não aguento mais. E o céu usa um profeta, o céu usa um momento de ministração como esse. O céu te visita na tua intimidade, no teu secreto, e te diz: come, bebe, levanta, porque você ainda tem um rei para ungir, você ainda tem uma obra para completar. Você tem uma geração para inspirar, você tem um legado para deixar, você tem uma posteridade que está dependendo da tua escolha nessa hora. Por isso, não seja egoísta, se lembre que você vem do céu, e o céu não fala sobre coisas espirituais individuais. Tudo que o céu nos entrega é para superabundar e multiplicação. Você pode olhar e dizer: são poucos pães e peixinhos, mas Jesus te diz: compartilha, reparte, porque à medida que tu repartir, eu vou fazer multiplicar, e você vai se deleitar ao ver muitas pessoas sendo saciadas, muitas pessoas sendo alimentadas. No teu terceiro ano, aplica, entende? Começa a levar para a tua vida, para você ficar cansado do que eu estou falando. Começa a entender na tua vida o que é que Deus está falando. No teu momento, no teu terceiro ano, na tua compartilhamento de dízimo, no momento que você olhar para a tua escassez e disser: Deus, eu tinha uma feira completa no armário e ninguém tinha aparecido precisando. Eu até tentei compartilhar, mas não achei. E olha que isso não é bem verdade, porque a gente, quando quer, faz. Mas agora, no momento da prova, que eu estou desempregada, que eu estou desempregado, o Senhor resolve mandar um PG para minha casa. O Senhor resolve mandar um irmãzinho me ligar no momento que eu estou chorando a minha luta, para eu consolar e orar. Sabe, Senhor, eu não consigo te entender. E Ele diz para ti: é muito maior do que a tua mente pode entender. Porque à medida que o reino dos céus trabalha em tua vida, você vai começar a se localizar no lugar do serviço. O serviço traz a honra, o serviço precede o título. Para de buscar reconhecimento de púlpito e começa a buscar reconhecimento do altar do Senhor da tua vida. Começa a viver segundo o que o coração de Deus, a vontade de Deus. Quando eu uso esse termo coração, eu quero dizer vontade, propósito, as determinações que Deus tem sobre a tua vida. Sabe, Deus às vezes te chamou para ser uma diaconisa cheia do Espírito Santo, que ao dar a mão à paz do Senhor, colocar uma cadeira, alguém se sinta aliviado e não saiba nem dizer porquê. Deus te chamou para ser um porteiro que está intercedendo para que a carga espiritual de demônios fique do lado de fora da casa do Senhor, e você está distraindo, fofocando e vendo imoralidade no celular. Irmã Carol anda conversando com gente. Olha, irmão, eu converso com um só.
Meus pastores estão aqui para dizer se eu estou mentindo no coração deles. Se quiser falar, fala também. Eu não sou de falar da vida dos outros. Quando eu falo é porque eu estou preocupado ou para dizer que é uma bênção. Porque graças a Deus, a minha carne não está me fazendo tropeçar nesse pecado. O Espírito tem me fortalecido nesse lado. E Deus está aqui para te fortalecer, basta você querer. Deus está te encorajando a entender que no lugar que você tem na casa de Deus, na obra de Deus, no lugar da tua missão existe uma visão que você não pode abrir mão. Para de querer achar que porque você está cumprindo a missão, você está sendo vista no templo, você está fazendo alguma coisa ou muitas coisas, você está sendo muito crente. Deus está nos chamando para dizer, não importa os inúmeros serviços, ministérios e obras, o que me importa é a tua aliança. Sabe, Dorcas era uma mulher que ela não era vista pela sociedade como um destaque, ela não era proeminente, mas ela era importante. E nesse livro de Leonardo Ravenhill, eu te aconselho a ler, irmão, que eu não consigo ler sem chorar, eu me acho imunda. Oh, glória, preciso de coisa assim para ficar mais crente. Ele nos fala sobre Dorcas, pastor, sobre a questão da proeminência e da verdadeira importância. Quantas vezes, irmão, você está aí sentado pensando, eu queria estar lá no lugar da irmã Carol pregando. Você está pregando para as pessoas que você está encontrando na rua? Você está usando sua rede social para dar uma palavra? Você está se dispondo quando um direct chega no teu Instagram para você parar e verdadeiramente orar? Você que está no grupo da tenda do encontro, quando bota um nome lá pedindo oração, você verdadeiramente ajoelha e apresenta aquela vida? Você está vindo para as reuniões da tenda do encontro querendo ser útil ao propósito de Deus? Ou querendo cumprir uma agenda? Sabe, antes do céu me usar para nos confrontar, e glória a Deus por isso, eu fui confrontada na minha mesa de café da manhã. Antes do maná da terra, o maná do céu chegou abalando tudo. Então vamos começar a nos arrepender, nos preparar no lugar da aliança do deserto. Oh, Jesus. Sabe, irmãos, se nós conseguíssemos contemplar o cumprimento do avivamento tão prometido e profetizado, nós começaríamos a dar glória a Deus nesse processo que a gente está vivendo. Nós começaríamos a agradecer coisas que hoje nós estamos detestando, para não dizer outro termo que não é de crente. Nós começaríamos a amar, sabe, pessoas que são desafiadoras para nós. Nós começaríamos a agradecer o tempo da espera, o tempo do processo, da luta. Porque é nesse tempo que Deus está te fazendo ganhar corpo e amadurecer, Elias. É nesse tempo que o céu está forjando os teus músculos espirituais. É nesse tempo que o céu está te preparando um verdadeiro homem e mulher de Deus. Sabe, não é um nome, é uma identidade que o céu e o inferno têm que reconhecer. Eu me inspiro porque eu sou ovelha dessa casa e eu digo com toda a boca cheia e verdade do meu coração, eu amo fazer parte dessa igreja. Porque quando eu olho os loucos, são os meus pastores, eu digo, eu fui para o lugar certo. Porque eu cheguei aqui oprimida, gente. A pastora me olhava assim toda hora. Eu falei, o que é que essa mulher tanto me olha? Eu já estou incomodado. Deve ser que ela está achando eu estranho, que eu sou muito tradicional. E teve um dia que Deus usou ela, me abraçou e falou, aqui você tem liberdade. Sabe, esse espírito profético estava dentro de mim, querendo explodir. E eu ficava contendo por conta de religiosidades, de medo do que o exército opressor estava dizendo de mim, do medo do que os fariseus estavam para me julgar, se iriam me apedrejar como Estevão. Sabe, não nos importa, a morte é benefício para aquele que está na aliança. Já disse o apóstolo Paulo. Quando nós entendermos isso, irmão, nós vamos começar a gemer por nações. O Senhor vai começar a incomodar lugares que você não está sabendo nem mais onde é que está no mapa. E você vai entrar no Google para saber cadê esse lugar, o que é que está acontecendo lá. E Deus está me chamando para dizer, eu tenho um espírito profético para frutificar na tua vida. Se coloca no lugar da brecha. Se coloca no lugar da intimidade. No teu tempo de holofotes apagados, se permita me buscar e se dispor a mim, porque vai chegar a hora, e ela é chegada, em que eu vou começar a levantar os Elias dessa geração. Não queira ser Elias sem ter preparo para isso. Mas se você agora está recebendo essa palavra e está reconhecendo que você quer fazer parte desse mover, e está reconhecendo que teu espírito queima, mas que você tem se acomodado, que você tem protelado, você tem postergado o teu chamado, teu compromisso. Quando a palavra nos diz em Deuteronômio 26, irmãos, ela nos ordena que é um pacto bilateral.
Ela nos ordena que o Senhor nos abençoa. Mas por quê? Estou aplicando. Nós escolhemos chamar o Senhor de nosso Deus. Nós também precisamos cumprir a nossa parte do pacto. Eu confesso que nessas eleições uma ira santa, se é que isso existe, tomou meu espírito. Porque eu olhava tanta gente que se diz crente, com a Bíblia de saboneteira debaixo do braço, levantando ideologias desse tempo, que o céu já condenaram há muitos mil anos na palavra. E você fica usando de termo chamado democracia, para que a tua opinião racional e falida invalide a palavra de Deus que você carrega e diz que é tua. Sabe, o céu veio sobre a minha vida falando isso para me guardar, mas eu não consegui conter e publiquei. Porque se você se diz crente, você tem um pacto bilateral. E a democracia do céu se chama teocracia. Você segue o que o teu Deus diz que é bom para ti. Você obedece não tua vontade, não teu raciocínio, não a cultura, não a tendência, não tua análise lógica, racional, estatística, dado, seja lá o que for, tua preferência por personalidade. Você obedece o que a palavra diz para você seguir. Nínive, ela não é convincente. Sabe, Jonas olhou para aquele povo e disse: um povo iníquo, eu vou para lá pregar misericórdia, eu não vou para lá não. Aí ele pega a condução errada para Tarsis. Quantas vezes você está olhando para essa... Ai, Jesus, Deus falou isso comigo. Quantas vezes você está olhando para o contexto desse tempo e está sem querer orar, e está sem querer profetizar, e está sem querer agir de misericórdia, e está querendo pegar tuas armas para ir se misturar no meio da confusão lá fora. E Deus está te dizendo: ei Jonas, o teu lugar é no meio dos iníquos, profetizando a minha palavra, pregando redenção, salvação, transformação de mente e de vida. O teu lugar é no meio de um contexto de caos, decretando que a organização do céu se estabelecerá nesse contexto. Porque se você virar as costas para o que a palavra te ordena, eu sinto te dizer, a baleia vai te levar para Tarsis. Vai doer. Porque Deus não chama profeta para perder a aliança. Deus chama profeta para cumprir propósito. E você diz a palavra, geração eleita e sacerdote desse tempo. Então nem tenta tirar tua túnica e renunciar ao propósito. Porque Deus tem ciúme daqueles que são filhos e estão com Ele. Amém? Não retroceda. Uma capital falsa, uma adoração falsa, uma autossuficiência jamais vão suprir o poder da vontade de Deus. Não olhe para a oposição, olhe para a aliança que Deus tem contigo. E quando nós começamos a entender a presença de Elias, fica tranquilo que eu não vou me alongar muito mais, já estou terminando. Nós entendemos o que o Senhor me disse. Sabe, Deus me disse uma coisa que eu falei: Senhor, eu não vou falar isso não. Ele vai falar assim. Eu falei: tá certo. Ele dizia para mim: vai e diz para a minha igreja: não vos atemorizem, porque é chegado o verdadeiro tempo do derramamento da minha glória. Não vos atemorizem, porque é chegado o tempo do verdadeiro derramamento da minha glória. Aí você diz: tudo que foi derramado até aqui foi de mentira? Não. Quando Deus falou isso ao meu coração, Ele me impactou para dizer que existe um propósito maior que vai superabundar no caos. A igreja confronta e confunde as circunstâncias. E enquanto nós tivermos espaço para adorar aqui, nós vamos fazer isso. E quando se porventura aprouver ao Senhor que isso não aconteça, nós vamos adorar nos nossos lares, nós vamos adorar nas praças, nós vamos fazer o que a lei nos permitiu, o que o Senhor também nos direcionar, porque nós somos igreja. Nós temos a presença que está no templo. Nós não temos que temer o que o juízo dos homens tenta trazer sobre nós. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus decreta sobre nós. Porque o deserto é passageiro. Mas se porventura os profetas dessa geração não entenderem o seu posicionamento, ele vai se alongar. Você vai ver o derramamento chegar. Você vai ver o avivamento acontecer. E você vai estar no lugar da frustração. Escolha ser um Elias nessa geração. Quando eu entrei nessa igreja, eu falei: Senhor, eu tenho um espírito de tristeza. E Ele falou: você vai pregar alegria no meio do luto. Você vai pregar alegria, você vai pregar leite e mel no meio da consternação de espírito.
no meio do pano de saco, você vai dizer que Canaã está logo ali. Glória a Deus. O significado, queridos, de iníqua é aquilo que é injusto, que se opõe à equidade, ao que é justo, que revela perversidade, característica de quem é malévolo, mal. E quando Deus nos diz, para cada Acabe, para cada nação iníqua, Ele está levantando um Elias nesse tempo. Ele está dizendo, eu estou te derramando, eu estou te concedendo acesso e poder, não só para impactar a nação brasileira, mas para fazer uma obra internacional pelos teus joelhos, e se aprover ao Senhor, que os teus pés pisarem nesses lugares e nessas nações. Você carrega a presença que vai abrir caminho. Você será um João Batista, você vai ser um Elias que, ao levantar a tua voz e orar, como diz a palavra, não importa se tem 850 profetas iníquos, o que importa é que Elias carregava uma aliança. A aliança que Deus tem contigo vai fazer descer fogo no céu, nos lugares onde você está. A aliança que Deus tem contigo vai fazer descer fogo de quebrantamento, fogo de convencimento, fogo de salvação, fogo de comprovação que existe um Deus que é fiel e que se importa com aquele que Ele ama. Não é para te glorificar, é para exaltar o nome dEle. Então começa a olhar para o contexto contrário e pensar, qual é o meu proveito nessa situação? Sabe, Deus está nos convidando a olhar para Nínive. Deus está nos convidando a olhar para o reino do norte e pensar o que Elias faria nessa situação. O que eu, como profeta, preciso fazer nesse tempo. Não é ficar dando ibope ao medo. Ele não olhou para o medo. E ele era homem comum, diz a palavra. Então logo nós podemos entender que uma pessoa não olha 850 profetas que se automutilam, que adoram, que apoiam uma idolatria terrível, e você vai ficar tranquilão. Ele tinha uma convicção, mas ele rompeu a própria carne por conta da fé que ele tinha. E Deus falava comigo, a fé que você tem em mim é chave para esse tempo. A fé que você tem em mim vai girar o que está prometido na palavra. Pede-me e te darei as nações por herança. Sabe, não é sobre, mais uma vez eu digo, não é sobre o teu tempo, é sobre o propósito. A tua fé vai fazer girar o teu acesso nesse tempo ao lugar da promessa. A promessa não retrocedeu, o Deus dela não retrocedeu. Oh, glória, coisa linda que eu estou vendo aqui, Jesus. Mas Deus está cumprindo. Sabe, irmãos, eu fechei meus olhos e Deus me fez contemplar as asas de um anjo toda colorida. E Ele me disse, eu estou multiplicando o meu carisma. Eu estou multiplicando o meu carisma. O que é isso, irmã Carol? Ele está multiplicando no propósito que Ele tem contigo, o que tu precisa e está te entregando aqui. A presença desse anjo é de ministração. E ele vem sobre a tua vida com o fortalecimento da fé para quem está enfraquecido. Ele vem sobre a tua vida com a entrega de novos dons para quem está no propósito, e Deus aprove a ele fazer isso nesse tempo. Ele está aqui para entregar sobre a tua vida a cura que você está precisando. Sabe, essas asas coloridas, Deus me diz, é para multiplicar o meu carisma na vida daqueles que estão crendo na palavra. Se você esperava que a irmã Carol começasse a pontadeira e falar sobre vidas pessoais, você perdeu o seu tempo, porque hoje o céu te trouxe aqui com a maior profecia que a eternidade já viu no reino dos humanos, e é a palavra. Mas eu vos digo, tem cura acontecendo aqui. Oh, labadahache de canta, remanha do rebia sé. Aleluia. Tem mente de gente sendo visitada aqui, o Senhor me faz ver. Mas eu não vou perder o foco, Ele não me mandou parar. A geração de homens comuns e mulheres comuns estão sendo levantadas para que o Deus extraordinário se revele através deles. A geração de homens e mulheres comuns como era Elias está sendo levantada nesse tempo. E eu perguntei porque o Senhor tem ministrado sobre mim, sobre a abertura do Mar Vermelho para a passagem de Israel. Quem me acompanha sabe, publica até um vídeo sobre isso. E eu perguntei, Senhor, por que tu não me fez pregar sobre Moisés? Não ficou na mesma ligação? E Ele falou, porque o propósito com Elias é maior. Eu falei, qual? E agora segura. Deus falou para mim, quando houve o Monte da Transfiguração, um representava o tempo dos profetas, o outro representava o tempo da lei. Mas sobre essa palavra eu te decreto, Elias, para liberar. E eu por quê? E ele disse, porque essa é a geração aonde vai haver derramamento de poder, consumação do holocausto e arrebatamento após tudo isso. Eu não sei se você crê, mas eu creio que essa geração
aqui está, é a prévia do arrebatamento. Um dia, 1000 anos, 1000 anos, um dia, não nos cabe contar, não nos cabe determinar nem mensurar, mas nos cabe crer. Porque quando Jesus foi assunto aos céus, ele já dizia que estava voltando. E os incrédulos que não têm o poder do Espírito, a unção do Espírito, dizem que tardou, e porque tardou, falhou. E porque falha, a pregação dos crentes não tem proveito. Mas quando aperta o cerco na terra deles, a igreja é procurada. E eu tenho uma palavra para liberar sobre os Elias. Fica tranquilo, porque tem muito cidadão de Israel idólatra que vai bater na tua porta pedindo oração. Ai, Axera Barradé, tu é da escola do profeta, e Deus está me usando para dizer: pessoas que te viraram as costas, falaram mal de ti, blasfemaram tua vida, fofocaram, macumunaram, vão chegar para tu fazer o meu mover. Tu vai orar, o fogo vai descer e vão se converter. Pode ser que nesse contexto os profetas foram mortos, pode ser que nesse contexto não nos fala a Bíblia de nenhum quebrantamento, mas Deus está falando sobre essa geração. E o avivamento, ele é cumprido com salvação, com mudança, com transformação, com quebrantamento. O avivamento é cumprido com as almas sendo escritos os seus nomes no livro da vida. E ele tem esse propósito, salvação. Repete comigo: o Senhor vai me usar para salvar. Aleluia. A nossa capacidade nos incapacita, nossos talentos são tropeços para nós. Elias, ele vem à tona já maduro, eu já disse isso a vocês. O seu passado, ele foi o preparo. Isso é tão lindo. Eu glorifiquei o Senhor quando ele me disse isso. Filha, o passado de Elias preparou Elias para entrar no cenário no tempo certo. O teu passado te preparou para esse tempo. Não olhe para o céu e diga: eu não tenho como passar, agora eu vou usar a aplicação de Moisés. Diga ao povo que marche. Pega o cajado que Deus te deu e toca nas águas, porque vai se abrir. E você vai ver que pode o cerco estar atrás, o mar está na frente, o deserto está na lateral, e você dizer: não tem abastecimento, não tem arma de guerra suficiente, não tem nem mais força, porque depois de cruzar todo esse deserto, nós estamos aqui, tanto afadigados como desesperados. E Deus olha para ti e diz para ti: come, bebe, marcha, anda. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ele não veio te consolar hoje. Ele não veio também te dizer que você já está pisando em Canaã. Ele está te dizendo: você está no meio do último bloqueio. Você está no meio do último bloqueio. Aqui anda Rechia. Sabe, Acabe, ele vai ser o rei que vai ser confrontado, e o nome de Elias vai ser escrito para um propósito maior de rompimento e de divisor de águas. Porque não é todo dia que 850 profetas são mortos por um. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o cerco apertar e você disser: eu vou morrer, é aí que o milagre está chegando, nação, igreja. E ele diz para a igreja dele: o teu passado, os teus dias de júbilo, os teus dias de reunião, de descanso, de consolo, de encorajamento, os teus dias de pregação, os teus dias de eventos, os teus dias de conferências, os teus dias de ministrações, os teus dias de cura, são para que nesse tempo você não se desespere, mas se ponha a marchar. O Senhor já nos alimentou suficientemente para que nesse tempo nós pudéssemos dar conta do propósito, amém? E Ele diz para mim e para a tua vida o que está escrito em Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Sabe o que isso quer dizer? Que a igreja no lugar certo tem poder para mudar decretos do inferno. Sabe o que isso quer dizer? Que Elias era homem sujeito às mesmas tentações que nós, e que essa liberação, quem estuda a Bíblia sabe que ele estava em concordância com a lei revelada no mesmo Antigo Testamento, quando ele profetiza que haveria seca. Porque quando nos diz a Bíblia acerca da maldição, nos diz também que haveria seca. Mas o profeta, ele agiu debaixo de obediência, ele agiu com uma aliança, e ele agiu com propósito. Você tem uma missão, você tem uma visão para esse tempo, você tem uma aliança. Então fica tranquilo, fica de pé para o mundo e de joelhos para Jesus. Fica de pé para a opressão e de joelhos na dependência. Porque no tempo em que o Senhor socorreu Elias, o Senhor mandou ele se esconder num ribeiro
escasso. Corvos alimentavam aquele profeta. Depois daquele lugar ele foi para Sarepta. Ele foi para uma casa confortável? Não, o nosso pastor também pregou sobre isso. E eu vejo o alinhamento do Espírito Santo em tudo que ele está fazendo na igreja. Quando ele chega em Sarepta, ele vai para um lugar de escassez, mas é dos lugares de escassez com propósito que Deus vai te sustentar, a igreja. É nesse lugar de escassez com propósito que Deus vai nos abençoar. É nesse lugar de escassez com propósito que milagres vão acontecer. É nesse lugar de escassez com propósito que mortos vão levantar. É nesse lugar de escassez com propósito que as multiplicações virão. É nesse lugar de escassez, de renúncia e de propósito que a viúva na tua vida, na tua história, vai te dizer: Tamires, eu estou para morrer. Carol, eu não aguento mais. Irmãos, eu vou tirar minha vida, eu vou me suicidar, eu não aguento esse cerco em minha casa. E o céu vai usar a tua vida para dizer: me dá teu último fôlego, vai para o culto da Batista comigo. E quando chegar aqui tu e a pessoa iminente de morte, ou até mesmo já morto, vai sair os dois dando glória a Deus, ressuscitado, cheio, abastecido, com azeite multiplicado e pão para dar sustento. Se põe de pé. Aleluia. Deus falava para mim. Quando a gente começa a conviver como família, a gente sabe que tem certas palavras que, se em outro tempo fosse pregada, a igreja estava pegando fogo. Mas eu sei que nesse tempo é um tempo de quebrantamento. E o Espírito Santo se agrada, sabe? Porque o Espírito Santo está ministrando meu coração. O Espírito Santo está ministrando meu coração que vocês estão recebendo que eu estou pregando. O Espírito Santo está ministrando meu coração que vocês, a dor, abriu o coração da igreja. E nessa abertura que vocês estão dando, que nós estamos dando, haverá multiplicação do azeite e da farinha. E você vai ser um Elias que vai trazer vida no lugar de morte. Deus mandou eu convidar aqui pessoas que querem assumir seu posicionamento de Elias dessa geração. Pessoas que entenderam essa pregação e que estão entendendo que existe unção no meio dessa palavra. Pessoas que querem renunciar a seus próprios medos, dores, a opressão que cerca, não importa. Pessoas que querem renunciar à própria lógica, pessoas que querem renunciar o que o mundo está pregando e querem viver o chamado de Elias nessa geração. Sabe, irmãos, não se demore, o culto precisa acabar e eu sei que tem gente aqui para vir aqui. Amém. Eu não sabia o que você ia pregar, você me disse. Eu fiquei lá fora metade da sua palavra, resolvendo as situações. Mas quando eu peguei essa bandeira aqui, eu fui ali, o Espírito Santo me disse: Acabe pode sentar no trono, mas eu estou levantando a geração de Elias. E eu estava ali no celular resolvendo umas coisas de trabalho. Quando eu vi você começar a falar de Acabe, eu parei. Eu digo: Deus fala na terra. E na hora eu senti de falar com você, mas não sei por que não fui. E Deus está falando. Essa palavra que você pregou nasceu no coração de Deus. Deus está falando. Acabe pode até subir e sentar no trono, mas a geração de Elias vai ser levantada nesta nação. Haverá uma geração que não beijará os pés de Baal, e que será a voz do Deus Altíssimo para dizer os desígnios que Ele tem para essa geração. E o Espírito me disse: eu vou derramar nessa noite sobre esta casa esta unção. Sobre esta casa eu vou derramar esta unção. E sobre a tua vida o Senhor vai derramar esta unção. Porque eu vejo tem um anjo do Senhor aí do teu lado, Rai da Babadugi Sancho Garabaganaieia. Ele
está apertando um cinturão de couro. Miandagai debassachui rabadagassando rai debassia. Porque assim diz o Senhor. Laibionei onemagaianaia. Tu sabes o que eu tenho falado contigo naquele quarto. Rai debassui namaianaia. E como a minha nuvem tem descido naquele lugar. Rabionei onegorobadagachanda lai de gaia. E tu sabes, e tu disseste para mim assim: Deienomianaia, Senhor, eu não tenho condição de liberar isso, Brienagaia, mas eu te disse: assim falarás, e aonde te mandar tu irás. E porque tu me entregaste o quebrantamento do teu coração, e mesmo diante da ameaça da morte, tu não retrocedestes. Eu acrescento uma porção de autoridade, e assim como eu levantei João Batista debaixo do espírito de Elias, eu levanto a tua voz nesta geração. E te levarei a muitos lugares nesta nação e fora dela, para dizer: assim diz o Senhor. Senhor, dá ordem ao teu anjo agora. Ele entrega o cinturão agora. É um cinturão de autoridade. Pai, 1, 2, 3, agora! Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. Me faz entender que a tempestade não ser chuva forte, vento forte. Eu não sei como tem gente que se dispõe a falar palavras carnais e satânicas contra os profetas dessa casa. Olha, eu quero usar a minha voz. Eu destituo os meus pastores de qualquer lugar nessa situação, qualquer pessoa, os meus líderes de intercessão, de